Olá, nós estamos aqui no estúdio da DBO com o Fernando Braga, que é gerente de produtos de leite da Zoetis. Fernando, obrigado pela sua visita. Obrigado você. Queria agradecer também ao Edson, que é o zootecnista e é o consultor da revista Mundo do Leite. Vamos começar com um assunto que é recorrente na pecuária de leite, que é a mastite. Ela ainda representa um grande problema no país? Na verdade, a mastite sempre foi e continua sendo o principal problema da bovinocultura leiteira, sem dúvida. E qual é o impacto dela na produção e também na qualidade do leite? O que você pode dizer a respeito da importância dessa doença dentro da pecuária? Basicamente, a gente tem dois tipos de mastite. Aquela mastite clínica, que a gente facilmente consegue observar, e a mastite subclínica, aquela que a gente não consegue observar. Se a gente tem que falar vamos falar assim, um impacto, o principal impacto, tanto da clínica como da subclínica, é a perda de produção. O animal produz menos leite. No caso da clínica, você tem que tratar o animal com antibióticos, anti-inflamatórios, dependendo da severidade dessa mastite, e por um período você tem que descartar o leite por causa dos resíduos. O animal tem gasto com a medicação e por um tempo também você tem que jogar esse leite fora, ou seja, perda de produção. E pelo outro lado, da mastite subclínica, simplesmente o animal diminui a produção que ele poderia ter. Então, se a gente pode falar um aspecto, é menor produção de leite. O produtor hoje recebe por qualidade e por volume. Então é o CBT, que é a contagem bacteriana total, e a CCS, que é a contagem de células somáticas. Os estudos dizem que quando a célula somática, essa contagem, chega em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, a perda de produção chega até 20%. Exatamente. E numericamente, explique isso para nós. Basicamente, o que acontece? Quando a gente diz mastite, a gente está dizendo uma inflamação da glândula mamária. E por que você tem a célula somática? Basicamente é o animal tentando combater essa inflamação, essa infecção que está dentro da glândula mamária. Então, com isso, a célula somática aumenta. Quando a gente diz números de 500 mil, 700 mil, até 1 milhão de célula somática, a glândula mamária danificada e inflamada produz menos leite. Ou seja, se a gente diz, por exemplo, hipoteticamente, um rebanho com 1.000 litros de leite, se ele tem no tanque 1 milhão, você comentou 20%, ele poderia estar produzindo mais ou menos algo em torno de 1.200 litros por dia, e ele produz 1.000. Ou seja, são simplesmente 200 litros, 20% da produção dele, que ele poderia estar produzindo, e ele não vê. Simplesmente ele deixa de produzir. Por isso que é o que a gente chama da mastite invisível, que é a subclínica. O que a gente consegue ver é a clínica, mas o grande impacto não é nem essa, é o que a gente não consegue ver, é a subclínica. E o produtor que nos lê aproveita para fazer a conta. O Dr. Fernando deu um exemplo de produzir 200 litros a menos numa produção de 1.000 litros diário. Ao preço do leite, do litro de leite que está hoje, vezes 365 dias, dá quase para comprar um carro, né, doutor? A gente consegue fazer a compra. E não só comprar o carro, mas também, que seria um exemplo, mas na verdade de reinvestir na própria atividade. Enfim, é dinheiro para a gente estar usando, é dinheiro no bolso do produtor, né? Fernando, a olho nu, assim, o produtor tem condições de identificar a doença e já tomar as providências? Sim, na verdade, sempre quando a gente fala de mastite, a gente não vai estar falando de ou outra atividade ou ação. É uma série de passos para a gente estar controlando a mastite. Mas um dos passos é a gente identificar corretamente e tratar o caso da mastite clínica, que é aquela que a gente consegue ver. Basicamente, a gente divide a mastite em 3 graus. Grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1 é quando o leite está diferente, fica aqueles grumos, fica aqueles flocos. Simplesmente o leite tá com uma consistência, uma coloração diferente, um aspecto diferente. Na mastite grau 2, não só o leite está alterado, mas a própria glândula mamária do animal está alterado, tá avermelhada, está inchado, o animal sente dor. E o grau 3, que é o mais severo, o leite está danificado, a glândula mamária está afetada, mas a própria condição do animal também está afetada. Então ele não está comendo, ele não está bebendo, ele está deitado. Isso é facilmente identificado.
Essa mastite clínica tem que ser tratada o mais rápido possível. Tá? E, por outro lado, a mastite subclínica, que é o principal problema, a gente tem uma série de outros passos e de outras ferramentas para a gente estar controlando a mastite. Mas essa, sem dúvida, é a primeira, porque é a visível. É tratar os casos o mais rápido possível. Doutor, Certo. preventivamente, o teste da caneca de fundo preto ainda é fundamental? Ainda é fundamental justamente para o que eu acabei de comentar. Se a gente tem a mastite clínica, essa a gente tem que identificar, a gente tem que anotar os casos até para ter toda essa informação para futuras ações. Identificando a mastite clínica, imediatamente a gente tem que tratar. Então, com certeza, o teste da caneca, o próprio CMT, pensando na subclínica, mas o teste da caneca é imprescindível ainda para a identificação da mastite clínica. A Zoetis está lançando um produto agora, né, dirigido para o combate à mastite. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Dentro dos passos, que são, tem autores que falam 5 passos ou 6 passos, um passo fundamental é o tratamento, que é o que a gente chama de terapia da vaca seca. Então, o que acontece? Se a gente tem uma mastite clínica, a gente consegue observar, é facilmente identificável e a gente trata. Se a gente tem uma mastite subclínica, a gente não consegue ver. O que acontece? Fica ainda uma bactéria lá dentro. No momento que eu seco meu animal, essa bactéria continua dentro do animal, não vai causar mastite, porque o animal não está produzindo leite, só que na próxima lactação ele vai estar acarreando essa bactéria. Então, um dos passos fundamentais para a gente tratar a mastite subclínica e a mastite como uma forma geral é a terapia da vaca seca. Então, esse produto que a gente está lançando, que é o SpectraMast DC, é justamente para isso. No momento da secagem, a gente aplica o produto e o que esse produto vai fazer? Primeiro, tratar alguma bactéria, matar alguma bactéria que porventura ficou da lactação e novas infecções ao longo do período seco também previne ali. Então ele trata o que já existe e previne novas infecções. Na detecção de uma mastite durante a lactação, esse medicamento é recomendado? Esse medicamento, até pelo próprio nome, SpectraMast DC, DC significa dry cow, que é vaca seca. Okay. Então é um produto específico para ser usado para vaca seca, até porque ele tem um período de ação maior do que, por exemplo, em lactação. Então, para um caso de uma mastite clínica visível, não é esse produto. Existem outros produtos, até como, por exemplo, o SpectraMast LC, que é para as vacas em lactação. Mas esse lançamento nosso é somente para vaca seca. A terapia da vaca seca, normalmente, os produtores fazem 50, 60 dias de período seco. Existem diferentes períodos de carências com diferentes produtos. O SpectraMast DC é o que possui a menor carência. O que quer dizer? 30 dias depois que eu apliquei o produto, mesmo se o animal já parir ou se porventura abortar ou qualquer coisa que aconteça onde ela começa a produzir o leite, já não tem problema. Então é o menor período de carência dentro do período seco, que são de 30 dias.